Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui e vamos falar sobre temas de redação que podem estar, que estarão na sua prova aí do TJ São Paulo. Antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal da Brabo Concurso para receber outros vídeos como esse. Vamos lá! No primeiro vídeo eu comentei com vocês sobre a questão relacionada aí à adultização infantil, tema que ganhou bastante força. Nós tivemos aí a denúncia do influenciador Felca, a questão do ECA Digital, a nova lei que foi aprovada aí pelo presidente da República, passou pela Câmara, rapidinho a coisa ganhou notoriedade, né, depois que o influenciador colocou isso e denunciou um outro influenciador, e esse cenário mostrou a questão de quem que é a culpa, do pai, da justiça e tudo mais. Se você ainda não viu esse vídeo, tá? Clica aqui nele também quando terminar esse nosso segundo vídeo sobre os temas de redação do TJ São Paulo, você assiste ele, caso você ainda não tenha visto, ok? Vou interromper o professor Max rapidinho, porque se você tá vendo esse vídeo, é porque você vai fazer o próximo concurso do TJ São Paulo e por isso eu tenho uma boa notícia pra você. A Brabo Concursos vai fazer o maior aulão de véspera pro TJ São Paulo. Vai ser um aulão presencial com todos os professores da Brabo. Você vai ter acesso aos pontos que mais caem nesse concurso, um material pra você fazer revisão, professores pra você tirar dúvida. O mais importante, uma aula sobre estratégia de prova, com pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar no concurso do TJ São Paulo. Enfim, vai ser um passo importante para a sua jornada até a aprovação. E eu vou deixar aqui embaixo, ó, fixado no primeiro comentário, o link do aulão presencial da Brabo Concursos. Tô te esperando pessoalmente lá em novembro, então já toca no botão e garante seu ingresso. São 3 temas das minhas principais apostas para o TJ São Paulo nas questões de redação. Então nós já falamos de adultização infantil e hoje eu vou te falar sobre o segundo tema. É um tema bem importante, ganhou notoriedade aí nos últimos meses, principalmente aí com a insistência, né, do governo para que isso aconteça. O Brasil está vivendo um momento extremamente importante da questão ambiental. Receberemos a COP30 em novembro, a discussão sobre as metas climáticas que devem acontecer, né, no mundo para que a gente diminua a questão da quantidade que o planeta está se aquecendo. Então a maior conferência da ONU que vai acontecer em frente à Amazônia, né, lá no bioma amazônico, em Belém do Pará, que será simbolicamente a capital do Brasil no mês de novembro, de 10 a 15 de novembro, no período que acontecerá essa COP, Conferência das Partes. Mas qual que é o assunto que você está falando, professor? Exploração da margem equatorial, a linha em frente o mar Brasil, em frente o litoral brasileiro, ali na região amazônica, na foz amazônica, na foz do rio Amazonas, na desembocadura do rio Amazonas, nós temos aí a possibilidade de exploração de petróleo. Do lado, os nossos vizinhos, Guiana e Suriname, estão retirando petróleo e ganharam muito dinheiro aí nos últimos anos. E o Brasil, possivelmente, nós temos também petróleo nessa região. Esse é um processo que vem lá de 2018, ainda sob o antigo governo de Jair Bolsonaro, que também já queria explorar petróleo lá na região. Na época, o órgão responsável por essa fiscalização continua sendo o mesmo, que é o IBAMA. O IBAMA é o responsável por dar ou não aprovação da exploração de petróleo no país. O IBAMA que aprovou o pré-sal lá atrás, né, no início dos anos 2000, e agora, né, o IBAMA, desde 2018, vem negando o licenciamento para a Petrobras retirar e explorar petróleo na região. E isso foi acontecendo até então. Há uma mudança geopolítica no mundo, né, principalmente com a vinda de Donald Trump retornando ao poder. Trump está abrindo petrolífera, ele nega o aquecimento global. Né, o Trump não tem essa ideia de emissão de combustíveis fósseis. O mundo vive, segundo a ONU, a ebulição global, né, já aqueceu mais de 1,5 graus acima do que era o período pré-industrial, e o maior vilão é o combustível fóssil. Então, no ano ali, antes do Trump voltar, a ideia de abrir novas petrolíferas, ela pegava, né, de certa forma, geopoliticamente não pegava bem. Agora os Estados Unidos está abrindo, financiando, comprando mais petróleo e, de certa forma, parece que se esqueceu da base da transição energética, né? O Trump saiu do Acordo de Paris, isso é um ponto importante, que é onde se define as metas climáticas, onde se define os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
onde se define a transição energética. O Trump já havia saído, né, em 2018, depois o Biden volta, mas volta de fachada, também abre petrolíferas. O Trump volta ao poder, já sai do Acordo de Paris de novo. E a COP30 vai retomar essas metas colocadas lá no Acordo de Paris. Bom, então o Brasil está realizando uma conferência ambiental que discute a questão da diminuição dos efeitos e da emissão dos combustíveis fósseis, enquanto que, né, a Petrobras e o governo federal, principalmente o Lula e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e senador por Amapá, que é onde está de frente para a Foz do Amazonas, estão pressionando o IBAMA de todas as formas para que aconteça a exploração na margem equatorial, o que geraria uma renda no Brasil, né, ao longo dos anos de mais de 50 bilhões de dólares. Né? O Brasil possivelmente teria, principalmente a parte norte e a parte nordeste do Brasil, receberia os chamados royalties do petróleo, que os estados do Sudeste receberam na abertura do pré-sal. O que é o pré-sal? É uma grande área de reserva de extração de petróleo offshore, ou seja, em alto mar. E a margem equatorial segue mais ou menos o mesmo padrão. Nós não temos a confirmação do petróleo ainda. Foi feita uma análise e como na linha vizinha, Guiana e Suriname, se tem a possibilidade, estão tirando o petróleo, possivelmente ali tem também, a 350 quilômetros da costa da margem equatorial, da margem, né, amazônica ali, que fica ali na linha do Equador. Os que defendem a exploração da margem equatorial vão dizer: se o Brasil não fizer isso agora, né, o mundo está caminhando para uma transição, mesmo que lentamente, depois o petróleo não vai ter tanto esse valor, porque demora para você ter, né, os lucros o retorno desse processo, que o investimento é muito alto. Outra questão, esse dinheiro, o governo diz, pode financiar a transição energética. Então nós vamos poluir mais um pouco o petróleo e vamos financiar a transição energética. Essa não cola muito, mostra claramente que a política, a ideia, ano de eleição, ano que vem, tudo mais. Então o governo fala que esse valor poderia financiar a transição energética. O governo fala que isso poderia melhorar os estados do Nordeste e igualar mais a questão econômica no país. De certa forma, essa tem até um fundo, né, de clareza real sobre essa situação, que realmente pode acontecer se os royalties do petróleo, né, forem distribuídos de forma igualitária entre os estados do Norte e Nordeste do Brasil, que estão ali de frente para essa margem amazônica. Outra questão, o Brasil, a partir de 2027, a tendência é que o pré-sal caia do ponto de vista de produção, né? E aí o Brasil teria que comprar mais petróleo de fora, se a gente continuar dependendo do petróleo, e aí o petróleo possivelmente vai ficar mais caro pra gente. Lembrando que o Brasil é autossuficiente em exploração, mas não é autossuficiente em refino, tá? Antes de continuar esse processo, para a gente passar para as partes que são negativas, já se inscreva aqui no canal da Brabo Concurso para que você sempre fique atualizado e entenda como isso pode cair na sua redação. Então os pontos positivos, né, que se defende em relação a isso, mas os pontos negativos são o bioma amazônico, que é o bioma mais importante do planeta, é o que mais filtra o carbono, é o bioma que você tem, né, como um bioma com a maior quantidade de biodiversidade, é 350 quilômetros da costa, mas o risco, né, de que isso traga um problema é gigantesco para o berçário marinho, né? Se tiver uma contaminação, qual que é o impacto disso? A valor que paga esse cenário? O Ministério Público Federal indicou o IBAMA para não dar a licença oficial. O IBAMA colocou a APO, que é a Avaliação Preliminar de Operação. Fez-se o estudo no treino, né, ali na investigação simulação da Petrobras, não se teve nenhum grande impacto, né, e o IBAMA tem que dar a apresentação oficial. A meta da Petrobras é começar agora em outubro, tá, de 2025, o IBAMA precisa colocar. O presidente do IBAMA faz 3 anos que vem falando que não quer, que tecnicamente não vale a pena, por mais risco, por mais vantagens econômicas que se possa ter, não valeria a pena. Outra questão, as águas são consideradas rasas, isso pode mudar toda a questão biótica daquela região. Então, você ter uma estrutura de uma nova plataforma naquela área, os riscos são imensuráveis. Então, esses cenários ambientais, ambientalistas como um todo, né, gestores da questão climática, colocam que é muito arriscada essa linha. E que se o Brasil está pensando em uma nova fonte, ela não deve ser o petróleo, porque a ideia é partir
para a transição energética. E se a gente colocar o petróleo agora, o Brasil vai atrasar mais ainda a transição energética, não assumindo as metas climáticas que assinamos lá em Paris em 2015. Então o jogo é esse. Economicamente parece viável, ambientalmente parece arriscado. Então, se essa redação cai nesse sentido, você tem que trazer, né? Obviamente, não é obrigatório, né, se colocar na redação da VUNESP para o TJ São Paulo a solução, mas você tem que defender um ponto de vista e tem que colocar, né, ali a sua conclusão. Mas é esperado, né, ali nessa linha, possibilidade de solução, né, de uma estrutura propositiva. Não é obrigatório, mas isso vai ter possibilidade de te acrescentar. Então, o que você colocaria como uma linha fazendo uma defesa, faz os pontos, né, entre os dois, mas colocando a possibilidade do quê? De um estudo que realmente mostre a mitigação desses problemas, além das linhas econômicas e políticas, certo? Então que é necessário estudos reais de outras instituições, inclusive internacionais, mostrando o risco, né? Se o risco for realmente, né, quase zero ou zero, e aí sim a Petrobras tem capacidade técnica, né, e tem aí uma das maiores empresas em exploração de petróleo em alto mar, é referência global. Mas vale a pena, em frente à Amazônia, vale a pena começar de novo com petróleo? Vai durar 30, 40 anos, enquanto outros países no mundo já estarão fazendo a transição energética. A gente vai estar com esse processo aqui. E aí muita gente diz, tá, mas se a gente não fizer, pode ser que um outro governo entre e faça uma privatização. Então esse cenário todo, a gente vem, aí vão privatizar e não vão cuidar bem, né, enquanto a Petrobras pode fazer. Então existem várias linhas de ação sobre esse cenário, é um tema extremamente importante. Margem equatorial, desenvolvimento econômico versus sustentabilidade, né? A linha de um tema como esse, a Petrobras, empresa de excelência, os vizinhos tendo o petróleo, então a possibilidade da Petrobras realizar o estudo e ver que tem petróleo, e aí com certeza o IBAMA já daria ou não a possibilidade real da Petrobras realizar essa exploração de petróleo. A questão é, vamos deixar estudar para ver se tem? Porque tem, vai ter, com certeza vai ter. Se tiver, a Petrobras obviamente que já vai explorar. O IBAMA deve ceder às pressões políticas e econômicas, lembrando que o IBAMA é um órgão do governo. O presidente pode trocar o presidente do IBAMA, certo? Então, o IBAMA deve ceder ou não, né, a essa questão, ao ganho inicial, mas também aos riscos ambientais. Então, levar em conta os desafios, o desenvolvimento econômico com os riscos ambientais. Um estudo que mostre que a mitigação disso seria real e que os benefícios seriam maiores do que os malefícios, ok? Sou o professor Max Atualidades, se inscreva aqui no canal da Brabo Concursos e daí eu venho com mais um vídeo para vocês, o terceiro vídeo sobre os temas que podem cair, né, na redação da VUNESP no TJ São Paulo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!